autoridade aqui presente, funcionário dessa Casa Legislativa, boa tarde. Havendo o mundo regimental, havendo a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito que seja feita a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde a todos. Ata da sexta sessão do primeiro período legislativo de 2013, da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Paramonte, Ceará. Aos 18 dias do mês de março de 2013, às 17 horas, na esplanada do Conjunto Sem Número, sob a presidência do vereador Pedro Pereira Medeiros, reúne-se a Câmara Municipal de Paramonte com a presença dos seguintes vereadores: Antônio Carlos Teixeira Santos, Edith Peixoto Nunes, Francisca Cláudia Cruz Santos, Albanês Boitijan e João Batista Félix de Castro. Ausentes, os vereadores Antônio Júnior Sampaio Costa, Francisco Giovanni Cardoso Gomes e Francisco Ivan Barreto Ponce. Havendo número regimental invocando a proteção de Deus, o senhor presidente declara aberta a sessão. Inicialmente, o senhor presidente solicitou que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, que após lida e discutida foi aprovada com unanimidade dos presentes e sem restrições. Em seguida, o senhor presidente solicitou que fossem lidas as matérias do expediente do dia. Do expediente do dia constava no projeto de lei do Legislativo número 001/2013, de autoria do vereador Albanês Boitijan, que dispõe sobre a denominação de bairro no perímetro urbano na sede do município de Paramonte e da outras providências. Projeto de lei número 002/2013, Lei da Transparência, de autoria do vereador João Batista Félix de Castro, que dispõe sobre a transparência e informação dos atos firmados e realizados nos órgãos e entidades públicas do município e da outras providências. Projeto de resolução número 003/2013, de autoria do vereador João Batista Félix de Castro, que altera o artigo 53, parágrafo 1º do mesmo artigo do regimento interno da Câmara Municipal de Paramonte e da outras providências. Projeto de resolução número 004/2013, de autoria do vereador João Batista Félix de Castro, que altera a redação do artigo 11 da resolução 040/2012 do regimento interno da Câmara Municipal de Paramonte, que dispõe sobre a forma de eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Paramonte e da outras providências. Projeto de emenda número 001/2013, de autoria do vereador João Batista Félix de Castro, que acrescenta o parágrafo único ao artigo 11 da Lei Orgânica do Município de Paramonte e da outras providências. Em seguida, o senhor presidente concedeu a palavra ao vereador João Batista Félix de Castro, que, ao cumprimentar os presentes, explanou seus projetos, falou que a vereadora Edith Peixoto Nunes se equivocou em sua contestação na sessão anterior sobre o seu voto na eleição da mesa diretora. O edil ainda disse que denunciou a vereadora do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores e que tem prova, cópia da chapa, de que a edil não votou na chapa da vereadora Francisca Cláudia Cruz Santos. Em a parte, o vereador Albanês Boitijan falou que deve ser acabado no município de Paramonte as drogas e as propinas, pois existem muitas denúncias, e indagou o vereador João Batista Félix de Castro sobre sua votação. Em resposta, o edil falou que está lotado nos municípios de Caridade e Canidé. Disse que, para evitar problemas em relação à política, está afastado de Paramonte. Em a parte, Francisca Cláudia Cruz Santos falou que fica indignada quando um político intervém na apreensão de alguém que faz algo de errado. A seguir, o senhor presidente concedeu a palavra à vereadora Francisca Cláudia Cruz Santos, que, ao cumprimentar os presentes, falou que o voto para a eleição da mesa diretora da Câmara deveria ser aberto para acabar com as discussões e dúvidas. Disse que, infelizmente, com o novo regimento interno, o voto da mesa diretora ainda continua sendo em secreto. Falou e questionou sobre o encontro da Assembleia Legislativa realizada em Quixadá, onde foram levadas as demandas dos municípios em relação aos limites intermunicipais. Pediu ao senhor presidente que fosse marcada uma audiência pública para discutir o reajuste salarial e
e retroativo do magistério. A Edil ainda apresentou requerimento verbal, solicitando ao senhor presidente que fosse enviando ofício aos Correios, solicitando a entrega das correspondências em dia. Pediu mais informações sobre o pagamento dos servidores que têm empréstimos com a Caixa Econômica Federal, como vai ser feito o desconto, já que o pagamento será parcelado. Em seguida, o senhor presidente concedeu a palavra ao vereador Romanês Guardijan, que ao cumprimentar os presentes, falou que o voto na eleição da mesa diretora da Câmara é justo ser secreto. Passando para a ordem do dia, o senhor presidente anunciou a discussão e votação do requerimento verbal de autoria da vereadora Francisca Cláudia Cruz Santos. Havendo discussão e submetida à votação, o requerimento verbal foi aprovado com 4 votos a favor e 1 contra. Os edis em concordância com o senhor presidente dispunham a não haver sessão na próxima segunda-feira, dia da abolição da escravatura. E como nada mais havia para ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão. Para constar pela casa intermediária que após ser lida, discutida e aprovada será publicada pela mesa. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, demais autoridades aqui presentes, mídia, rádio, funcionários da Câmara, servidores municipais, minhas senhoras e meus senhores, hoje nós gostaríamos de pedir, senhor presidente, um assunto que a gente vai abordar, eu gostaria que fosse escrito na ata, na próxima ata, na íntegra. É um ato de indignação minha, como cidadã, primeiro, e como vereadora. Nós não temos nem o costume, eu não tenho o costume de ouvir rádio. Principalmente rádio, programas esses, que muitas vezes são usados para, não só para fazer comunicados, mas para denegrir a imagem das pessoas. Eu nunca gostei de ouvir, mas, mesmo não tendo ouvido, eu tive amigos e amigas que ouviram e gravaram esse programa na FM de Paramoti, que é uma rádio comunitária, e até onde eu sei, uma rádio comunitária jamais poderia ser usada para esse tipo de programa. Mas sim, uma rádio comunitária, no meu ver e no meu entender, é para ser usada em benefício da comunidade, ou seja, do povo. E nessa rádio, nesse programa, o qual me trouxeram a gravação do programa de sábado, onde o vereador Romanês usou o microfone de uma rádio para denegrir a imagem da Câmara Municipal de nós vereadores. Porque quem forma a Câmara Municipal somos nós vereadores. Enquanto ele se pronunciava dizendo que ia se afastar, aliás, não vinha nem a reunião de hoje, como não veio, porque ele estava se afastando. Porque ele não aguentava mais ficar latindo de um lado, enquanto a vereadora latia de outro. E a única vereadora que usa a tribuna, que tem usado a tribuna ultimamente, sou eu. E quando você diz que late e diz que a vereadora late do outro lado, logicamente ele está nos chamando de cachorra e também se denominando um cachorro. E eu gostaria, senhor presidente, em respeito ao povo que me elegeu, em respeito a 6 mandatos que eu tenho, e se eu fui reconduzida ao cargo de vereadora por 6 vezes, é porque eu tenho um trabalho prestado ao povo de Paramoti. E eu tenho certeza que o povo de Paramoti, mesmo aqueles que nunca votaram em mim, tem respeito por minha pessoa. Porque respeito é alguma coisa que a gente
não impõe respeito, a gente conquista. E foi durante todos esses anos, foi o que eu fiz na minha vida. Conquistar o respeito das pessoas. Porque a gente só é respeitada quando a gente também se dá o respeito. Então eu gostaria que fosse constado em ata a falta de ética do vereador Rovandei, o decoro parlamentar em ele usar uma rádio comunitária para nos chamar de cachorra e também de se denominar cachorro. Eu acho isso triste para nós, paramontienses. E eu gostaria, senhor presidente, também de mais um exemplo que nós, vereadores, temos que dar às pessoas. Porque a gente, quando ocupa um cargo público, a gente tem que dar satisfação ao povo. Às vezes você diz, a minha vida particular me pertence. Sim, me pertence. Mas no momento que eu ocupo um cargo público, a minha vida particular pertence também ao povo. E então eu tenho que dar exemplo. E é um bom exemplo. Principalmente o vereador Rovandei, que é um jovem, e tenho certeza que a maioria dos votos que ele fez no Paramoti foi da juventude. E a nossa juventude hoje precisa de bons exemplos. E é isso que ele tem que fazer, de ser um espelho, mas um espelho onde a juventude possa olhar para ele e dizer, eu quero ser igual a ele. Mas para que isso aconteça, ele tem que se posicionar de uma forma diferente do que ele está se posicionando. Além de denegrir a imagem dele próprio como vereador, denegriu a imagem de todos os vereadores da Câmara de Paramoti. E dando também exemplos de que aos 17, 18 anos usava drogas. Eu acho assim triste e acho que nós, vereadores, somos exemplos, somos espelhos para as pessoas. E cada um de nós temos que dar bons exemplos para as pessoas. E também fazer com que as pessoas que acreditaram em nós, que votaram em nós, tenham orgulho da gente representá-los aqui na Câmara e representá-los bem. Porque o povo, quando vota em nós, ele está exatamente passando essa responsabilidade para cada um de nós, representá-los bem aqui na Câmara. E o segundo assunto, senhor presidente, nós gostaríamos aqui de dizer a Vossa Excelência e a todos os vereadores que nós vamos estar ao lado de todos os servidores da educação, os professores, onde nós estivemos aqui na Câmara quinta-feira santa, em uma reunião com quase 100 professores do município de Paramoti, que até então ainda não teve o seu reajuste no ano de 2013, onde o Sindicemp trouxe uma proposta de 15% de reajuste para o magistério, os professores graduados, porque a gente sabe que o nível médio já foi dado o reajuste através do piso nacional, esse reajuste já foi dado, e o qual também ainda não foi pago pelo município, Vossa Excelência sabe disso. E a gente que está ao lado dos professores, foi aprovado a proposta de reajuste pela classe que aqui esteve, 100 professores, de 15% do nível médio para o graduado.
vai também receber. E essa proposta foi feita em cima de dados concretos, em cima da receita do Fundeb, que a gente sabe que os 70% do Fundeb é para pagamento de professores em sala de aula e também pessoas que ocupam cargos de coordenadores pedagógicos. Mas a gente sabe, senhor presidente, eu olhando a folha de janeiro, a gente viu que, infelizmente, está sendo pago servidores que não deveriam estar sendo pagos nos 70% da educação. Tem servidor da Secretaria de Infraestrutura recebendo um cargo comissionado dentro dos 70%. Para vocês terem uma ideia, é tão sério a questão da lei do Fundeb que o 70% não pode, o dinheiro do 70% ser pago nem no secretário de Educação. O secretário de Educação tem que receber o seu pagamento dentro dos 40%, como os demais coordenadores de gestão, digitador, que também está recebendo esses 60%. Então, eu gostaria, senhor presidente, que fosse visto isso, para que a administração não tivesse a justificativa de dizer, de alegar, que não vai poder dar o reajuste de 15% aos professores que estão na sala de aula. E gostaria também de pedir a Vossa Excelência que marcasse a nossa audiência pública, onde fosse convidado os sindicatos, como também o secretário de Educação do município, para que aqui ele viesse e pudesse, todos nós, Câmara, sindicato, administração, pudéssemos entrar no consenso e dar os 15% que é merecido aos servidores da educação de Paramoti. E só para encerrar, senhor presidente, eu gostaria de dizer que todas as vezes que eu usei a tribuna, foi sempre para defender o povo de Paramoti. Quando vim à tribuna, vim defender que o pagamento de dezembro, que não tinha sido feito, que o atual prefeito fizesse, e a gente sabe que já foi acordado em 4 parcelas. Quando eu vim aqui na tribuna, vim também defender os vigilantes que tiveram suas gratificações cortadas. Logo após a gente falar, também foi consertado pela administração. E todas as vezes que eu venho aqui na tribuna, eu venho defender os interesses da comunidade. Eu venho defender o direito do povo. Eu venho defender o município do Paramoti. Porque eu sou representante do povo. E assim sendo, eu tenho que me posicionar com muita responsabilidade. E também com respeito e carinho que eu sempre tive pelo povo do Paramoti. Nossa, muito obrigada. Eu queria registrar nessa casa a presença do vereador Agenor Mota de Tauá, representando aqui o nosso futuro presidente da UVC, e com certeza vai nos apoiar, nós vereadores, muito mais, e é que a gente precisa, porque hoje a UVC, senhores membros da mesa diretora, senhoras vereadoras, senhores vereadores, os senhores mencionam. Nós estamos aí, presidente, numa peregrinação que hoje, segunda-feira, temos aí, se eu não estou enganado pelo nosso calendário, em torno de 14 câmaras, 14 municípios que têm sessão e hoje coincidente que nós temos em Paramoti e Guaretama. Então, na composição da chapa, nós dizemos
Boa Viagem, Madalena, Itatinga, Canidé e Canidé e Paramoti. Portanto, nós estamos aqui pedindo aqui um apoio, e Vossa Excelência tem razão. Era comum na UBC os presidentes tinham praticamente homologados, ou de Fortaleza ou da região metropolitana de Calcaia, Maranguape, Maracanã, no máximo, ficaria naquela área. A gente tinha que ter um vereador que se propôs a fazer isso, um jovem, né, que foi presidente da Câmara lá de Itauá, fez um belíssimo trabalho, criou alguns benefícios de estratégias para o vereador e está com algumas propostas que está na mão dos senhores e das senhoras. Especialmente, uma que nós destacamos, temos feito isso em todas as nossas palestras ao longo do Estado, hoje, em 14 câmaras, hoje nós estamos desde cedo, os representantes das chapas estão fazendo a visita, pedindo o apoio de todos os vereadores, porque é importante a Câmara criar, mas é importante que todos vá votar no dia 26 de abril, para que a gente possa mudar o estado atual, o estado para a UBC. Hoje a UBC ela está sem presidente, porque o presidente não foi reeleito, mas está lá respondendo temporariamente e quem está lá praticamente fazendo todo o trabalho de administração é o assessor, o consultor jurídico da UBC, porque há um vácuo no estatuto que permite assim. Então nós destacamos algumas questões de defesa, e na primeira das propostas de campanha do vereador Aldir, ele traz aqui a criação da Comissão de Defesa das Prerrogativas do Vereador e da UBC. O que é isso? Bom, a UBC tem que ser uma entidade não de proteção de coisa errada, não de proteção de coisas fora da lei, mas ela precisa dar, vamos dizer assim, guarida ao vereador e algumas questões que ele possa ter um constrangimento de ações junto aos órgãos, porque hoje o vereador do interior, especialmente do interior, ele não é tratado com o devido respeito dos órgãos, né? E essa comissão ela vai um pouco preservar a figura do vereador para que a comissão de defesa das prerrogativas ela pode ser um antiquado. Por exemplo, a entidade como a OAB, se você mexer com um advogado, está lá a OAB para defender, né? Para defender as suas prerrogativas. Se você mexer com o contador, e eu sou contador, lá o CRC, o nosso conselho, está lá para poder defender, né? Então, nada mais como vereador, que a gente possa ter, se você mexer com o deputado estadual, da Assembleia com a estrutura também do bonde lá, e com o Procuradoria, com a própria Associação dos Deputados, para defender. Se houver qualquer ação com relação ao prefeito, da mesma forma, nós precisamos fortalecer o PC. Para isso, o vereador está aí se colocando seu nome à disposição, vai fazer um trabalho, eu espero, com o apoio de vocês, espero que para o pacote possa, todos os vereadores comparecerem lá no dia 26, para que a gente possa mudar a cara da UBC, mudar a atual estrutura que a UBC tem, e para poder servir ao vereador. Hoje nós temos lá, tem uma série, tem alguns avanços, mas não. Ele vai ter lá uma estrutura jurídica e contábil para poder orientar as câmaras, como você dizer, orientar o vereador de como buscar seus direitos, como buscar suas prerrogativas. Portanto, essa seria a nossa colocação e a compreensão, o apoio de todos vocês, para que o Aldir, que ainda vai até o dia 26, que é o candidato a presidente, visitar a mudança também para a ele fará isso até o dia 26. E esperamos, está sendo definido até sexta-feira, há um registro de chapas, né, são 20 dias antes da eleição, daí é que vai o assessor jurídico da UBC definir o local onde vai ser definida a eleição, que vai ser distribuído documentos em todas as câmaras para que vocês possam avaliar e, evidentemente, contribuir para a melhoria do próprio projeto que ele está implicando. Esse material que nós soltamos aí, eu passei hoje cedo na capa, eu tinha saído ainda, eu pedi lá a fiscalização às fotos, por isso que aí vem de forma mais bem apresentável, para que vocês possam analisar como tem acrescido de interesse, telefone, fax e e-mails, que eu aproveito, presidente, se for possível, vereadores que tenham e-mail,
alguns problemas que o próprio vereador teve que ir à justiça para buscar informações que eram negadas na época, né? Não tinha quem votava, quem não votava, por isso que houve o adiamento da eleição para ser dia 26 de março, mas a justiça determinou que fosse adiado para que todo mundo que quisesse votar, quem não estava, especialmente no interior, que não tinha informação, que aqui não está tão perto da capital, mas quem não mais distante já tem a oportunidade também de dizer para o presidente que gostaria de ter lá na nossa entidade. Então, para isso, presidente, perdão. No dia da eleição, a Câmara é filiada, como é uma contribuição missional, né, aprovada por todos, por isso que nós estamos indo a cada Câmara. Havia uma decisão, por isso que o vereador aplicou à justiça, né? Havia uma decisão da qual, eu estou me falando de mim, até porque eu ex-presidente, meu amigo e tal, é assim, existia uma determinação lá interna da Procuradoria da UBC, no sentido de que quem deveria votar era exclusivamente o presidente, tirando o direito dos demais vereadores de votar. Então, nessa decisão que foi reformulada, voltou à situação anterior, porque o Estatuto diz que é o vereador, né? O presidente tem o poder de contribuir, porque tem ele quem está tem o poder da gestão, ele ordena as despesas e tal. Com a quiescência do senhor, como acabou de dizer aqui, que a resolução permite que a entidade seja. Se todos os vereadores estão de acordo e botar só o presidente para votar, seria injusto. Né? Seria injusto, eu acho que é justo, e ele, quando ele esteve lá na caridade, ele falou que ia entrar na justiça contra esse que achava um abuso, né, do ex-gestor que estava lá. E eu acredito que quem foi na caridade já ouviu daqui essa proposta. E nós é que temos que ver que é uma pessoa do nosso sertão e com certeza irá nos apoiar da maneira melhor do que o que está aí. Pois não. Só para encerrar, são duas questões, vereador. Tinha essa questão aí, mas tinha outra mais grave. Desde que tem mais mandato e tal, né? É importante que eleito e tal. Nessa questão, que foi colocado no edital, o vereador que tivesse menos de 3 vezes, não podia votar, uma coisa absurda, fora do normal. Porque o mandato, ele se encerra em 31, né? Começa, todo mundo é vereador, ninguém é vereador, né? Você é eleito, claro, né? Você tem mandado 3, 4 mandatos e tal, mas você vai ter eleição, um dia para começar e um dia para terminar, né? Você começa no dia 1º de janeiro, termina no dia 1º de dezembro, 4 anos depois. Nessa edital, tinha inclusive isso aí. Podíamos votar por presidente, votar por aclamação e pedia que os vereadores que primeiro mandato não votassem. Essas questões foram todas derrubadas na justiça e o edital saiu novo. A partir do dia 26 a eleição está definida. Até 20 dias antes, que é sexta-feira, nós estamos fechando a chapa lá e esperando, evidentemente, que todos os novos vereadores possam contribuir para que a UBC seja melhor, que seja direto. E como ele diz aqui, a UBC é do vereador, para que o vereador possa ter lá um espaço, ter um espaço de apoio. Se ele quiser ir para lá, e nessa estrutura, ele é um cara que tem boas relações, ele está viabilizando recursos, inclusive para ter uma série de trocas, que é um absurdo, nós temos a UBC de 100 quantos anos, tem uma série de trocas, não tem um alojamento do vereador que não tem uma casa de Fortaleza para poder ir lá, está já com plano, com tudo, se ele for eleito, claro, né? São projetos que vai ser com certeza colocado. Eu gostaria, se eu tiver mais nenhum da graça, eu agradecer a Vossa Excelência e também os demais vereadores pela acolhida, né? Espero que a gente possa nos encontrar de novo lá no dia 26, no local da universidade, definido antes, era no Conselho Regional de Contabilidade, mas está havendo uma mudança e nós vamos comunicar, especialmente com vocês aqui, para nós. Obrigado, presidente. Pois não.
obrigado a todos. Acho que boa noite a todos vocês. Um abraço forte a todo mundo aqui de Paraguaçu. E eu concedo a palavra ao vereador Gil, Francisco Gilvan Barreto. Eu lá de Itauá, né? Com certeza essa Câmara toda vai votar no Aldir, que é lá em Itauá, né? Nós tivemos com ele candidato aqui que leva o nosso apoio. Mas eu gostaria de dar apoio aqui à nova vereadora Cláudia, uma vereadora veterana de 5 mandatos dentro dessa casa, 6 mandatos dentro dessa casa legislativa, uma veterana, uma vereadora de respeito, que, pelo que eu vi na rádio, houve um despreparo do vereador Rovadei. Eu acho que 2 coisas que eu vi do vereador, até agora ele não provou se estudou para exercer essas 2 coisas. Medicina, espero que ele tenha estudado e seja um excelente profissional. Mas, primeiramente, radialista, ele não é. E vereador até agora, se elegeu com quase 1000 votos, 800 poucos votos, então, demonstrou que tem capacidade de assumir um cargo de vereador. Porque até agora não disse para que veio. Então, meu apoio a você, aos vereadores que sou chamado de mercenário. Essa palavra não me cabe, eu nunca fui atrás de nada, nunca fui atrás de ninguém, nem de prefeitura. Eu não tenho nenhum carro alugado. Se alguém tem casa alugada, o vereador tem casa dentro da prefeitura, falo com os vereadores que são mercenários, mas não acusar os vereadores de ser mercenário. Eu acho que cada um tem que ter respeito e ser tratado de acordo com o que se trata todo mundo dentro da Câmara Municipal. Então é meu repúdio. Gostaria de trazer uma denúncia da Secretaria de Educação, que o ônibus que faz o transporte das crianças de Siriema está chegando a Paramotim completamente lotado, e a criança já passou mal, né? Acho que o secretário de Educação tem que rever e colocar um ônibus maior, já que tiraram o horário da tarde. Com certeza esse horário não deve voltar, e toda a região está vindo só no micro-ônibus. Eu gostaria de pedir ao secretário que, ao chegar, já que ele não sabe, pode não saber o que está acontecendo aí, ele procure ver a chegada desse ônibus, porque realmente está uma situação muito crítica. Semana uma criança passou mal. Semana passada, a praça lá do Açude Pocinado passou a semana no escuro. O bairro da Bela Vista passou a semana no escuro. E que consta, foi por falta de pagamento da energia pública. Então gostaria de pedir, se cabe ao secretário de Infraestrutura, se é onde está ou seja lá quem vê, que não deixe isso acontecer. Porque falta de dinheiro não é, porque consta no balancete que o secretário da prefeitura tirou 2 diárias sábado e domingo para ir na Cefaz. Eu acredito que o órgão Cefaz sabe do que não funciona. E consta no relatório da prefeitura que o vereador um secretário tirou diária sábado e domingo para resolver o problema da Cefaz. Então acho que falta de dinheiro não é, porque no dia de tirar diária de sábado e domingo, né?
Tem dinheiro à vontade, tem dinheiro para tirar na semana, sábado e domingo também. Estamos dando apoio total à questão salarial dos professores e queremos pedir o apoio de todos, porque trata-se de pessoas que tratam da educação do nosso município e não estão pedindo esmola, não estão pedindo esmola, é o direito que ele tem, o dinheiro está aí, já foi feito cálculos, não somos nós vereadores, porque vamos dizer, somos vereadores de oposição, abandonados. Continua abandonado, porque lá quem manda é o... Ninguém paga nada dos pontos, a prefeitura quem... Os pontos de dentro do mercado, a prefeitura quem paga água e energia, e daí lá é um paraíso. Quem quer ir para lá, a prefeitura é um prédio público, mas a prefeitura não cobra nada, então tem que se chamar o prefeito e fazer a reforma tributária, começar a cobrar de quem usa o mercado público, porque lá é um prédio que não pertence a ninguém, é um prédio público. Tem que ser cobrado, senão o prefeito pode ser penalizado. Então, estas as minhas palavras. Gostaria de dizer que não votei a questão das secretarias, mas estou esperando do líder do prefeito que traga alguma coisa solucionado a nossa estiagem, que seria o principal hoje, não é criar secretarias, mas trazer alguma coisa que venha beneficiar na questão que nós estamos entrando em outra seca, e o prefeito esteve aqui e disse que estava muito preocupado com a questão da seca, e agora é hora de arregaçar manga e ver alguma coisa para trazer benfeitoria para o nosso município, em ajuda, porque nesse momento o povo está precisando. Muito obrigado. A todos aqui presentes. Queria também ser solidário, com a vereadora Cláudia e também com todos os vereadores aqui presentes, pelo menos com os vereadores que eu acredito que não fazem jus ao que foi dito pelo nosso colega vereador Romanês. Eu acredito que o melhor local para ele falar seria aqui na Câmara de Vereadores, mas eu acredito que ele não teve coragem de falar, porque eu acho que ele não tem coragem de dizer e apontar quem são os vereadores, que são mercenários, vereadores que são cachorros, aqui na nossa Câmara. Eu acho uma covardia muito grande uma pessoa ir com a rádio comunitária e dizer esse tipo de declaração. Isso aí só demonstra uma fraqueza, Porque ele fala em todos os cantos que vai ser candidato a prefeito e diz que, pelo fato dos vereadores aqui serem mercenários, com certeza todos, ou a maioria, o apoiarão na próxima eleição. Eu acho, com essa atitude, eu acho que ele vai perder, ou perdeu, muita coisa de interessante que a gente poderia trabalhar para a nossa população. E eu acredito que os vereadores aqui nessa casa têm que tomar uma posição a partir de agora, porque o nosso prefeito, que ele é filho do prefeito, então eu acredito que isso deve ser uma posição do nosso prefeito. Está dizendo bem claro quem são os vereadores aqui de Paramoti, que todos são mercenários. Então, nós vereadores temos que ter a vergonha na cara e começar a fiscalizar a prefeitura, porque tem muita coisa errada já acontecendo aí, e até agora, pelo menos nós da oposição, não fizemos nenhuma denúncia até agora. O próprio vereador Romanês, que quis
perdoaria o salário dele, mas não tem coragem de andar num carro próprio. Quem paga o carro que ele anda, pelo menos as informações que nós temos, 6 ou 7 mil reais, é a prefeitura de Paramoti. Se nós vereadores tivéssemos vergonha na cara, nós, a partir de agora, já pediríamos uma apuração disso aí. Porque como ele fala de todos os vereadores, e ele é pior do que nós, né? De quem ele está falando. Porque não pode, a prefeitura não pode pagar carro para vereador vir trabalhar ou vir andar para baixo. Então eu acredito que diante de todas as irregularidades que nós já temos tomado conhecimento, né, que já está na hora da oposição se reunir, convidar também a vice-prefeita Telvânia, que segundo informações recentes de última semana, desta semana, que a gente acredita, que pelo que anda se comentando na cidade, que o rompimento com a atual administração já é quase certo ou já aconteceu. Então a gente aproveita, convido aqui o vereador Ivan, que pelo pouco tempo que eu conheço, uma pessoa que está bem intencionada, né? A gente convida que realmente, se isso for verdade, que ele venha para a oposição, não para perseguir a atual administração, mas para a gente trabalhar e cobrar dessa atual administração um novo posicionamento. Porque dessa maneira vai ficar muito difícil, se pelo menos não tiver outro candidato para a gente apoiar, dificilmente a gente vai conseguir apoiar a atual administração. Porque não é dessa maneira que a gente trata os nossos vereadores, né? Porque eu sou da oposição, mas tem vereadores aqui nessa situação que eu tenho um respeito muito grande. Então, se ele disse isso, eu não acredito que tenha sido com a oposição, porque nós da oposição não temos nenhum carro alugado, não temos casa alugada, não temos nenhum emprego na prefeitura, então eu acredito que essas declarações foram feitas para quem está apoiando a atual administração. Então, cabe a algum desses vereadores conversar com a atual administração, ou principalmente com o nosso vereador Ivan, se for o caso, já tomar uma posição a partir de agora e vir para a oposição para a gente trabalhar para ver se melhora o nosso município. Obrigado. Né, colegas vereadores, demais pessoas aqui presentes, ex-vereadores sim, né, queria justificar, né, os meus requerimentos que apresentei hoje, requerimento número 21, que solicita ao prefeito, né, a implantação de equipamentos esportivos, né, nas praças. A gente sabe que semana passada houve um evento aí no município, né, o Esporte de Minha Cidade. Isso me inspirou, né, a fazer essa solicitação. O prefeito disse a possibilidade, através da Secretaria de Esporte, fazer exercício físico. A gente sabe, né, que cedo pela manhã muita gente faz caminhada, né, e esses equipamentos ajudariam bastante. E o nosso requerimento número 22, que solicita ao prefeito que ele envie a esta Casa Legislativa um projeto de lei, já que isso a gente não pode fazer, né, tem que partir dele, que é um projeto de lei concedendo gratificação aos conselheiros tutelares, que acaba prejudicando a administração. Isso é uma realidade. Essa questão que o vereador Gil citou das diárias que foram tiradas sábado e domingo, né, o vereador Júnior estava presente quando eu mostrei para o prefeito, né, fui o primeiro a mostrar, tirei lá no portal da transparência, mostrei para ele, ele ficou muito indignado, né, ficou atônito, indignado, chamou a responsabilidade do secretário, né, chamou a responsabilidade e, ao que parece que a contadora foi até demitida. Né, quer dizer, isso foi um erro grave de pessoas que estão trabalhando, mas não têm capacidade de exercer o seu trabalho. Né? Infelizmente, ele deu oportunidade para determinadas pessoas assumirem cargos importantes, cargos de comissão, cargos de confiança, mas são pessoas que não estão mostrando a capacidade para exercer aquela função. Né? E acaba quem vai ser prejudicado é ele. Né? Infelizmente, ele que vai pagar o preço, ele que vai responder, né, pelos atos de alguns gestores. Né? Então, eu acredito que também os vereadores, que antes de eu falar na tribuna, eu procuro alguém que fala. Né? Antes de eu falar isso, eu procurei ele e falei, né, para ele esses erros que está cometendo. Ele está muito preocupado e disse
que irá fazer umas transformações, né, irá fazer uns remanejamentos de cargos para tentar melhorar a situação do nosso município. Né? Então, essas questões de não aceitam. Né? Não pode, então, por favor, então. Por favor, estamos numa sessão. Não, mas estamos numa sessão ordinária, não pode se manifestar, por favor. Eu estou falando porque você está presente, eu não falo pelas costas de ninguém. Né? Mas não admito que isso seja feito. Já falei para o doutor Samuel, espero que ele tome as devidas providências. Né? Estou aqui, sou da situação até o presente momento, estou aqui para ajudar e para defender o município e buscar melhoras para o nosso povo. E o meu muito obrigado. Tenha promotor para resolver os problemas da nossa cidade. E eu acredito que nós, vereadores, quando se pede o prefeito um requerimento, é mostrando quem está perto dele não está informando direito, Júnior. Porque nessa casa, na gestão anterior, a gente fazia muito isso. E todos nós sabemos que gosta de se formar um grupo perto do prefeito para proteger. Isso não é bom para o prefeito. E nós estamos vendo que o doutor Samuel não gosta disso. Por quê? Ele está demitindo as pessoas que estão fazendo isso, que está errando. Vereadora Cláudia, eu não esperei. O doutor Samuel tomou a medida de demitir uma contadora com 2 meses e pouco de trabalho. Mas ele foi firme porque não achou correto os erros dela. Foi erros banais, que nem o próprio Ivan mostrou para o doutor Samuel. Como é que você bota uma diária de um funcionário por dia de sábado e domingo? Então, pessoas desse tipo não é para estar perto dele. E sei que todos vocês que estão aqui, colegas vereadores, querem o melhor para a nossa cidade, que nós moramos aqui. E se essa cidade piorar, não vai ficar ruim só para o povo, não, vai ficar ruim para nós também, vereador Batista. Porque nós sabemos, vereadora Cláudia mora bem no centro, todos aqui. Quem não mora no centro, mora nas regiões, na periferia, mora no município. E sabemos, se tiver problemas, se piorar, o povo vai sofrer, mas nós vamos juntos. Então, isso, essa casa aqui, sempre pedi e hoje peço que vamos ajudar a administração, que começou ontem, e com muitos problemas. Não foi só Paraty que teve problemas, não. Todas as cidades que eu tenho acesso, têm os mesmos problemas que Paraty tem. Então, caros colegas, pedir requerimento ao prefeito é informar o que está errado, o que ele precisa saber. Isso é o nosso trabalho e dando a resposta ao nosso povo, que confiou, nos elegeu, fez um trabalho, acreditando que nós íamos trabalhar por eles. Então, a vereadora Edith, vereador Gil, Cláudia e o Batista, Antônio Carlos, todos aqui estamos, nós não vamos trabalhar contra o povo, que nem o nosso prefeito de hoje também não está. Eu nunca vi na história do nosso município um prefeito fazer o que o doutor Samuel está fazendo. Ele vai em Fortaleza, no outro dia está aqui de volta, preocupado com os problemas, preocupado com a situação que o nosso município se encontra e vendo, vereadores, que a tendência é piorar, porque o que a gente precisa, que é de chuva, a gente sabe que não vai vir o tanto que a gente precisa e é bom para o nosso povo. Então temos vários problemas e vai piorar mais porque está passando a nossa área invernosa e temos, vereadores, agora de se unir e correr atrás, que venha recurso para a nossa gente, para o nosso povo, porque as cobranças não vai ser pouca, vai ser muita e o prefeito tem que se preparar, tem que ir atrás. Acredito que amanhã ele deve estar na reunião, deve participar e mostrar realmente a realidade do nosso município. E eu sempre que estive nessa casa, que mudou alguns vereadores, mas tem o Antônio Carlos, tem a Cláudia, tem a Edith, sempre lutamos pelo melhor dessa casa. O nobre colega
ex-vereador também, o Lucinho. Às vezes as pessoas olhavam com a cara